Agora sim, nosso governador, Reinaldo Azambuja, já está se deslocando aqui para o palco, onde participará do terceiro painel desta manhã, que tem como tema Gestão de Inovação com Governadores. Pedimos à imprensa, por favor, que não interrompa agora para nenhuma entrevista, para que a gente possa exatamente dar início ao painel. Obrigada. Tendo como mediadora a jornalista Carmen Sestari. Com vocês, então, o nosso terceiro painel. Bom dia, governador. Uma honra recebê-lo neste evento tão fundamental para a nossa democracia, para fortalecimento das instituições e o poder legislativo, que é tão importante. Passo ao senhor a palavra para esse painel também fundamental na manhã de hoje. Bom dia a todos e a todas presentes. Quero primeiro saudar a todos vocês. Bem-vindo a Mato Grosso do Sul, bem-vindo a Campo Grande. A gente fica muito feliz de ter aqui a presença dos legislativos estaduais de todo o Brasil. Isso para nós é um orgulho muito grande. Ter aqui a Carmen como mediadora, né, que é sua querida de todos nós aqui no Mato Grosso do Sul. Ter aqui a presença da Ivana, né, que é a presidente hoje da Unali. Em nome dela, saudar todos os deputados e deputadas estaduais e a equipe também da Unali de todo o Brasil. Dizer da alegria de ter aqui o meu presidente da Assembleia, deputado Paulo Correia, e os membros da Assembleia Legislativa. Eu vejo aqui Coronel Davi, deputado Gerson Claro, deputado Barbosinha, deputado Vaz, e a gente fica muito feliz de ter vocês. Não sei se tem algum outro do Mato Grosso do Sul aí, mas em nome deles, saudar a todos que estão aqui e cumprimentar principalmente o Lídio, nosso coordenador da região Centro-Oeste, obstinado para que acontecesse essa conferência aqui, né, Lídio, a 24ª, e a gente fica muito feliz. Vale a pena, né, quando a gente acredita. Eu sei que o Lídio sempre acreditou que era possível, e hoje a gente está aqui realmente num momento muito importante. Quero cumprimentar os presentes que estão aqui presencial, aqueles que nos assistem pelos meios virtuais aí em todo o Brasil, nas assembleias, no executivo, alguns governadores que devem estar nos acompanhando. O tema do assunto é gestão com inovação. Eu acho que esse é um tema para essa conferência, que é a 24ª, é um tema atual hoje, em todos os governos, todos. A gente sabe que os governos buscam isso, mas antes de entrar especificamente no tema gestão com inovação, eu gostaria, Carmen, se me permite, dizer um pouquinho e voltar ao tempo, lá pós-eleição de 2014. Nós ganhamos uma eleição para governo do Estado, nós tínhamos pela frente uma grande crise já identificada pela sociedade brasileira e que se confirmou que o ano de 2015, o ano de 2016, nós tivemos a maior queda do PIB brasileiro praticamente da sua história e que impôs aos gestores algumas atitudes e algumas medidas necessárias para o equilíbrio do ente. Aí eu posso dizer para vocês, ali a gente começou a olhar algo que é fundamental, e eu falei agora ali na outra sala, os presidentes dos legislativos do Brasil todo, 17 que estavam ali numa sala, a importância de nós termos o ente com equilíbrio fiscal e com condições de fazer investimento. E aí passa por algo que vocês debatem, discutem, e que nós aqui no Mato Grosso do Sul nós podemos dizer que nós fizemos, que foram as reformas estruturantes do Estado. Nós tínhamos um Estado inchado, uma máquina grande, com pouca ou quase nada capacidade de fazer investimentos na área prioritária, nas áreas prioritárias, com um grande índice de endividamento. Vocês, para ter uma ideia,
em dezembro de 2014, véspera da nossa posse, a dívida do Mato Grosso do Sul correspondia a 96,5% da nossa receita corrente líquida. Então nós tínhamos uma dívida que era praticamente toda a receita do Estado. E isso impôs a nós medidas que foi as reformas estruturantes. Primeiro, uma grande reforma administrativa. 17 secretarias para 9 secretarias. O encolhimento do tamanho da máquina. E aquilo que a gente dialogava sempre, gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. Primeiro ponto foi uma reforma administrativa profunda. Organizamos os setores, organizamos e melhoramos o desempenho das secretarias. Mato Grosso do Sul, em dezembro de 2014, era o último estado em transparência do Brasil, e implementar os modelos de gestão e transparência. Como que nós fizemos isso? Fizemos isso calcado em algo que hoje funciona bem em vários estados brasileiros: os contratos de gestão. Essas 9 secretarias finalísticas que foram aprovadas pós-reforma administrativa, assinam todo ano contratos de gestão em todas as áreas que elas desenvolvem políticas públicas, e tem metas a serem cumpridas. O que cabe ao gestor, governador? Cobrar o cumprimento das metas. Para vocês terem uma ideia, no início do nosso mandato nós implantamos 154 programas e contratos de gestão. E nós estamos no 7º ano. O que nós cumprimos? 80% das metas estabelecidas. Isso avançou muito. Então mostrou da importância de você organizar a estrutura do Estado com programas e com ações para o desenvolvimento das nossas políticas públicas. Segundo ponto, uma grande reforma fiscal. Reforma dos tributos do Estado. Fizemos ali uma grande mudança do arcabouço, aumentando algumas alíquotas de tributos, diminuindo outras, equalizando o nosso programa de desenvolvimento, a nossa lei de incentivos fiscais. Todos os estados presentes aqui têm leis de incentivos fiscais, e eu posso dizer que nós modernizamos muito na nossa, até porque nós do Centro-Oeste fizemos a lei, implantamos a lei, e aí o governador Ibanez do Distrito Federal pediu para copiar a lei do Mato Grosso do Sul, e nós validamos isso, e o governador de Goiás também pediu para que pudesse copiar, e nós validamos, porque é uma lei moderna, que trata os segmentos econômicos com isonomia, mas que trata as possibilidades de nós termos geração de oportunidades. Fizemos isso também. 2 reformas previdenciárias foram importantes. Fizemos uma ainda no governo do presidente Michel Temer, quando nós vimos que a reforma previdenciária a nível federal não ia andar, nós implantamos uma aqui, difícil, uma decisão dura de ser tomada, votação complicada dentro do parlamento, mas necessária, e nós enfrentamos isso. E depois, na sequência, após a aprovação da emenda constitucional federal, que normatizou uma nova reforma previdenciária, em 19, nós fizemos a outra reforma da Previdência, que consolidou os avanços da Previdência no Estado. E também um grande diálogo com os poderes constituídos. Eu posso dizer aqui, não sei como funciona nos estados de vocês, aqui no Mato Grosso do Sul nós tínhamos o 12º dos poderes, que era um percentual sobre a arrecadação que os poderes tinham, e nós fizemos uma grande mudança e criamos o teto de gasto. Então todos os poderes constituídos no Mato Grosso do Sul são constituídos com teto de gasto vinculado ao crescimento do IPCA do ano anterior, e que deu uma condição da gente poder organizar também os poderes constituídos, a Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, e isso fez com que a gente pudesse criar esse arcabouço. E aí entra o tema realmente que a gente está falando aqui, inovação. Qual a primeira inovação? Criar os contratos de gestão, qualificar o gasto e escolher as prioridades. Isso ajudou muito no desenvolvimento das políticas públicas que nós pudemos fazer aqui. Depois, outra coisa importante, um Estado mais acessível, um Estado mais ágil, um Estado mais moderno.
O que nós implantamos aqui? Nós temos 87 plataformas digitais, no Detran, na Secretaria de Fazenda, no Instituto do Meio Ambiente, na Defesa Sanitária, na Secretaria, no licenciamento ambiental dos bombeiros, no licenciamento ambiental no Instituto do Meio Ambiente. E essas 87 plataformas digitais criaram algo que é extremamente importante para todos nós, Carmen, os entes públicos, que é dar condição de acesso com facilidade aos serviços públicos, sem precisar ir nas repartições públicas. Para vocês terem uma ideia, essas 87 plataformas digitais implantadas no Mato Grosso do Sul hoje, todos os dias, não é, na média dos 30 dias, 27 mil pessoas todos os dias, na média, acessam essas plataformas digitais. Isso é você poder facilitar a vida do contribuinte. Você hoje paga o IPVA pelo Pix, você paga o seu licenciamento pelo sistema, você tira todas as guias, você não precisa mais ir no Detran, você faz um cadastro de um licenciamento ambiental sem precisar ir no órgão ambiental com checklist ali de toda a documentação. Na Secretaria de Fazenda você hoje tem tanto que nós aqui tínhamos agências fazendárias, que era a presença, eu não sei no estado de vocês, que é as agenfas, né? E o IAGRO, que é o Instituto de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal, nas 79 cidades. Com a instalação das plataformas digitais, o que aconteceu para o ente, para o Estado? Nós fechamos 46 agências nos municípios, porque não tinha demanda mais para esse serviço. Tivemos que remanejar ali os servidores para as outras unidades do nosso modelo de gestão. Outra coisa importantíssima, né? Tornar o Estado mais confiável. E para isso, o que nós fizemos para isso? Nós criamos a primeira controladoria do Estado, nós implementamos algo que é para tornar o Estado mais transparente, que é a implantação de todos os modelos de controle e monitoramento. Nós saímos de última nota em transparência do Brasil, para ser elencado o Estado mais transparente do Brasil, dito pela CGU e pelos órgãos de controle. Isso foi um processo de 2 anos, criação da controladoria, organização da transparência, a implantação dos modelos de gestão e o acompanhamento disso, e principalmente o desenvolvimento das plataformas digitais. Nós temos um robô, Arauto, que controla dentro das estruturas governamentais todas essas questões da transparência, do nosso programa de integridade. Nós temos um programa que nós terminamos a primeira etapa, que chama o Programa MS de Integridade, que foi um treinamento que a Controladoria fez com as estruturas de governo para diminuir os desvios, segurar e aumentar a compliance, o andamento da boa prática no serviço público, uma formação dos servidores de cada secretaria para essa. E agora nós entramos na fase 2, que é o Programa MS de Integridade, na sua fase 2, com os municípios junto. A gente disponibilizou via Tribunal de Contas e via o Executivo e a nossa Controladoria, o prefeito e a equipe da gestão dos 79 municípios poder ter o seu desenvolvimento dessas plataformas de controle e transparência e integridade também nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Isso ajudou muito para desenvolvimento das práticas de combater fraudes, combater corrupção, porque a gente mexe com pessoas, infelizmente, na estrutura pública. Quanto mais austero, mais organizado, com mais compliance, com mais transparência e mais integridade, você vai ter o quê? Você compra melhor, você contrata melhor, você entrega mais para a sociedade. E isso foi algo extremamente relevante para nós aqui, como modelo de gestão implementada no Mato Grosso do Sul. Outra questão importante, nós vimos
que nós tínhamos algumas áreas que dificilmente nós conseguiríamos atender a demanda que a sociedade tinha pela capacidade que o Estado tinha de fazer os investimentos. E aí nós começamos a buscar algo que é extremamente relevante e que deu um bom resultado, que é as parcerias públicos-privadas, as concessões e as privatizações. Tem pessoas que não gostam, né, de falar em concessão ou privatização, mas aqui nós tivemos exemplo de sucesso. Fizemos talvez uma das melhores concessões rodoviárias do país, com um enorme resultado: pedágio menor, investimento maior, taxa de retorno e melhoria na rodovia que foi concessionada e privatizada para iniciativa privada. Nós validamos aqui no Mato Grosso do Sul, Carmen, a maior PPP de saneamento do Brasil, porque tivemos muitas, eu lembro de algumas PPP de saneamento na região metropolitana de Porto Alegre, lá a empresa de saneamento, na região metropolitana lá de Alagoas, Maceió, também foi feita uma grande, no Rio de Janeiro, na região metropolitana. Aqui não, aqui nós pegamos as 79 cidades, uma delas já é privatizada, que é a capital. Isso foi feito lá no governo ainda do ex-governador Zeca, foi privatizado o serviço de água e esgoto na capital. Nós temos 9 municípios que são Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o SAI, é administrado pelo município, e nós tínhamos 68 municípios dos 79 que era gestionado e administrado pela nossa empresa de saneamento. O que nós propusemos a fazer e fizemos? Uma PPP de esgotamento sanitário, que é levar esgotamento sanitário para as 68 cidades, para os distritos que esses municípios têm. Qual foi o resultado? O ano passado nós tivemos o leilão na B3, na Bolsa, teve uma empresa IGEA Saneamento que foi a ganhadora, com desconto médio na tarifa de 28%. Nós vamos ter hoje, o Mato Grosso do Sul, 100% de coleta e esgotamento sanitário nas 68 cidades, num prazo de 10 anos, sendo que no terceiro ano tem que ter 82% já de coleta e tratamento. Um investimento de mais de 1 bilhão e 900 milhões. Hoje, se você percorrer os 68 municípios, você vai ver ali estação de tratamento, rede coletora, estação elevatória, melhoria chegando. E a gente sabe que fazer esgotamento é algo chato e complicado, principalmente nas cidades onde você já tem o pavimento preto, mas ela traz um cunho social gigante nas melhorias da qualidade de vida e na saúde da população. Será que a gente alcançaria isso sem o parceiro privado? Não, poderia. Nós íamos levar 40 anos no Mato Grosso do Sul para ter os índices de saneamento. Nós vamos alcançar isso em 10 anos, sendo que no terceiro ano com um índice já de 82%. E vocês sabem que saneamento é um problema no Brasil. Os nossos índices de saneamento são muito ruins. E o que aconteceu com a PPP? Nós somos ainda dono da empresa, o Estado, o povo sul-mato-grossense. Nós não privatizamos, porque a empresa ganhadora ela tem um percentual no faturamento da tarifa de esgoto. Ficamos responsáveis pela água. Então, água hoje, aquele investimento que nós íamos disponibilizar os recursos públicos para fazer esgotamento, nós estamos investindo aonde? Água, reservação, captação, distribuição, diminuição de perdas. O que isso fez para a gente nesse período? Hoje nós temos 100% das casas do Mato Grosso do Sul sobre a concessão do Estado com água tratada, com água de qualidade, com diminuição de perda e com a melhoria da eficiência. Outra questão importante de você poder inovar no Estado, porque isso é uma inovação. Você trazer o capital privado para junto com o setor público levar melhorias para a população é uma inovação no serviço público. Nós estamos terminando agora, nós estamos em fase da última audiência pública de uma grande
PPP das Infovias Digitais. Qual que é o problema que nós temos hoje na questão da conectividade? Que é você ter acesso à internet rápida, ao Wi-Fi rápido e poder desenvolver as plataformas digitais. É a qualidade do serviço que é colocado para todos nós hoje. Infelizmente, nós temos um serviço caro e um serviço de má qualidade de acesso à conectividade. Como que nós propusemos a resolver, Carmen? E aí eu falo aqui aos gestores e também a vocês que são legisladores a nível estadual, nos estados de vocês. Nós construímos uma PPP das Infovias Digitais, uma parceria público-privada. Eu estou publicando agora em dezembro o edital, são 7.000 quilômetros de fibra ótica, conectando as 79 cidades, todos os órgãos públicos ligados nessa conectividade, todas as praças públicas dessas cidades conectadas com Wi-Fi gratuito para a população. Nós vamos sair de 6 gigabytes hoje de conectividade para 30 gigabytes, diminuindo o custo e aumentando a eficiência do serviço. Fazendo o quê? Uma parceria público-privada, trazendo esse capital para organizar, e não intervimos nos provedores locais, tá? Vocês podem me perguntar, mas espera aí, e o provedor local lá, que distribui a internet no meu município, ele vai ser obrigado a aderir? Não. Se ele quiser aderir a essa rede de fibra ótica para ter uma conectividade mais rápida, está aberto, mas não é obrigatório. Nós preservamos e respeitamos todos os provedores locais, mas nós vamos levar velocidade de conexão e diminuição de custo às 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Então isso é inovar, é isso, buscar as alternativas, porque sem as reformas estruturantes, você não consegue implementar as políticas públicas. É difícil hoje um Estado que tem capacidade própria de investir nas áreas prioritárias. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul com inovação, com as plataformas digitais, com as parcerias público-privada, com as concessões e com as reformas estruturantes do Estado nosso no Mato Grosso do Sul? Aumentou a nossa capacidade de poder investir. Hoje, Mato Grosso do Sul, e não é dito por mim, é dito pela Secretaria de Tesouro Nacional, é o estado brasileiro que mais investe per capita de todos os estados brasileiros. Primeiro, Mato Grosso do Sul, R$ 463 por habitante ano. Segundo, Mato Grosso. Terceiro, Rondônia. Quarto, Espírito Santo. Quinto, Pernambuco. Sexto, e vem na sequência até o 27º estado brasileiro. Isso possibilitou, com esses contratos de gestão, inovação, tecnologia, transparência, controle dos gastos, fazer o quê? Ter recursos para as áreas prioritárias. Nós passamos uma crise, e vocês passaram também, 2015 e 2016, maior recessão, maior crise da história do nosso país, o Brasil. Queda de PIB, baixo crescimento, baixo desenvolvimento social. 17, 18, o que aconteceu? Começou uma alavanca, mas tinha uma estabilidade política, crescimento de 1%, 1,5%. O que aconteceu em 7 anos no Mato Grosso do Sul com essa reforma estruturante, reforma previdenciária, teto de gastos, organização do Estado? Nós crescemos 7% ao ano na média nesses últimos 7 anos, muito acima do crescimento nacional. Isso por quê? Porque nós organizamos a política de Estado. Os governos, eles se sucedem. A democracia, eu sou um apaixonado pela democracia, e acredito que é o melhor regime que nós temos, é o democrático, porque o cidadão tem liberdade da escolha do seu governante e de quem ele quer como mandatário, seja no município, seja na Câmara Municipal, como legislador, seja no seu estado, como governador, ou na Assembleia Legislativa, ou também a nível nacional, como presidente da República. Mas eu acho assim, preservar o Estado democrático é um dever de todos nós.
E isso, as reformas estruturantes, e está aqui eu vejo os parlamentares do meu estado aqui na frente, e eles foram responsáveis porque o gestor não pode tudo, quem aprova as leis é a Assembleia. Tudo isso que eu falei para vocês aqui passou por onde? Pela Assembleia. As leis aprovadas, as reformas estruturantes. E hoje o que eu posso compartilhar com os deputados e deputadas da minha Assembleia? As entregas que nós estamos fazendo. Só agora, a pandemia trouxe prejuízo para o mundo todo. Ninguém ganhou com a pandemia, todo mundo perdeu. O que mais nós perdemos? Foram as vidas. Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, nós estamos com hoje 6.286 vidas que nós perdemos. Vocês acompanharam, nós lideramos vacinação no Brasil por muito tempo. Isso foi fruto de um diálogo, de um sistema que nós unificamos com os municípios, e hoje nós somos ainda um dos líderes em vacinação. Ontem, para vocês terem uma ideia, nós atingimos 70% da população do Mato Grosso do Sul com a D1 e com a D2, quer dizer, completa imunidade. Por isso que a gente distensionou aqueles decretos restritivos, liberamos o máscara em ambiente aberto, não precisa mais máscaras, e avançamos muito em algumas questões das políticas públicas. Mas o mais importante que foi feito o momento da pandemia, que trouxe prejuízo, perdemos vidas, perdemos atividade econômica, setores mais impactados, cultural, de entretenimento, turismo, agências de viagem, bares e restaurantes. Esses foram os setores mais impactados, e uma camada da população que empobreceu muito. O aumento do custo de vida e a perda do valor de compra do salário empobreceu uma camada da população brasileira. E aí o que entra para a gente poder fazer política pública? Entrou os nossos programas da retomada. O Retomada MS foi o mais social, o apoio aos setores de bares e restaurantes, o maior investimento no setor cultural, os auxílios aos setores de cultura, turismo, bares e entretenimento, diminuição de alíquotas e de tributos, isenção de ICMS. Isso fez o quê? Dinamizou a economia. E nós colocamos quase R$1 bilhão dentro de uma estrutura das secretarias fins para esses setores mais impactados. Agora eu posso dizer para vocês, nada disso seria possível sem organizar a estrutura do Estado, fazer as reformas, trabalhar a inovação, trabalhar as parcerias e trabalhar principalmente as políticas públicas. Eu não sei se vocês acompanharam ontem, a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, publicou um ranking dos 27 estados brasileiros. Mato Grosso do Sul ontem foi colocado o segundo estado mais competitivo, num ranking de 112 indicadores: gestão fiscal, transparência, publicação dos relatórios, eficiência da máquina pública, uma série de questões que trazem a todos nós uma condição da gente poder fazer o quê? As entregas que são importantes. Eu falo para vocês aqui hoje executivo, mas eu passei pela Assembleia Legislativa, eu fui deputado estadual de 2006 a 2010, e ali a gente vê a angústia, né? Porque o deputado ele tem uma angústia, eu passei por essa angústia, de muitas vezes não conseguir entregar. Quem tem que entregar é o executivo, é o poder executivo. O que o legislativo ajuda? É criar as condições, fazer as leis, aprovar aquilo que é importante, para que o executivo possa executar as políticas públicas. Agora vocês são os partícipes desse momento. Qual a gratidão? E eu sempre falo em todos os meus encontros e minhas idas, que eu vou muito para o interior do estado, que eu tenho, é a gratidão à Assembleia Legislativa do meu estado, porque quem deu as ferramentas para o executivo poder executar e fazer as entregas foi o Poder Legislativo, que aprovou as medidas, as reformas, a estrutura do estado, soube enfrentar muitas vezes. Eu não sou contra, pelo contrário,
Eu acho que o servidor público é nosso maior ativo. Eu sou um servidor público contratado e com prazo de validade de 4 anos. Os servidores públicos concursados, ele tem uma vida no serviço público, 30 anos de serviço ativo, para poder depois dos 30 anos ter sua aposentadoria. E essas reformas que nós fizemos possibilitou, nessa semana agora, poder entregar na Assembleia Legislativa um grande projeto de reestruturação de carreiras e de aumento salarial para todas as categorias, que talvez eu possa dizer que nunca teve um volume tão grande na história do Mato Grosso do Sul como esse. E por que foi possível? Porque nós conseguimos construir as reformas estruturantes, a capacidade de investimento, a capacidade do ente Mato Grosso do Sul recuperar a capacidade de poder investir. Então eu faço essas considerações, Carmen, para a gente poder agora entrar realmente. Eu tenho certeza, tem perguntas, tem dúvidas a serem tiradas, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito que inovação, gestão, diminuição de burocracia, os avanços tecnológicos, as melhorias implantadas favorecem muito para nós podermos entregar mais controle, compliance, metas estabelecidas, porque quando você estabelece meta, você estabelece prazo para as entregas. Quem que espera os prazos dos governos? É a população. Nós podemos entregar, por exemplo, para vocês terem uma ideia, setor educacional, nós saímos de 0 em escolas em tempo integral no Mato Grosso do Sul, para ter 60% da rede em tempo integral ao final de 2022. 60% da rede do Estado é em tempo integral, que passou por uma reestruturação. Essa semana retrasada nós fizemos um programa que chama Alfabetiza MS, que é uma parceria nossa do Estado, Secretaria de Estado, com 79 municípios, teve adesão total. Sabe o que é isso? É alfabetizar melhor os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, que é obrigação do município, mas sem a parceria do Estado, nós vamos ter aquele analfabeto em sala de aula. Se vocês olharem o nível de alfabetização em algumas escolas do nosso país, o aluno está na sala de aula, mas não é alfabetizado. E aí o que adianta o ensino médio avançar para nível integral e o aluno não ter capacidade de aprender, porque ele não foi bem alfabetizado? Então nós criamos material pedagógico, treinamento de pessoal, qualificação das equipes nos municípios e, além de tudo, nós estamos premiando as 30 melhores escolas de cada município e estamos premiando as 30 piores escolas também, porque você premia melhor, é um prêmio para aquele que fez o dever de casa, e premiar as piores é você fazer com que elas possam chegar aonde estão as 30 melhores. E isso passou na Assembleia Legislativa em 2 dias, o projeto de lei, e hoje a gente tem um programa implementado. Então eu vejo que inovação, transparência, gestão, desburocratização faz parte do nosso diálogo do dia a dia, e isso faz com que a gente possa avançar em políticas públicas que são positivas para a sociedade. Acho que serve a Mato Grosso do Sul, como serve também a todos os estados brasileiros, no qual vocês aí são representantes, e a gente fica muito feliz em ter vocês aqui no estado. Faça de Campo Grande hoje a extensão da casa de vocês. A gente fica muito grato em poder receber, viu, Ivana? Você como presidente, Lídio, mas a equipe, né? Todos vocês da Unali, e para nós é um orgulho muito grande ter vocês todos aqui, legisladores estaduais em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, a casa é de vocês, contem sempre com o Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos. Obrigada, governador. Acho que seu relato foi completo, abrangente, e só para encerrar rapidamente, qual é o maior desafio a partir de agora? Colocou a casa em ordem, né, numa parceria fundamental com o Poder Legislativo, como o senhor bem colocou, sem o Poder Legislativo é impossível o Executivo trabalhar. Qual é o maior desafio agora para as próximas décadas
né, nesse estado tão pujante que é Mato Grosso do Sul? Olha, Carmen, eu vejo que o maior desafio para todos nós, e aí eu incluo vocês também, legisladores, e eu hoje, eu estive legislador, hoje eu estou no Poder Executivo, é nós mantermos esses avanços que houveram, porque o grande beneficiado é o cidadão e a cidadã. Então, é que eu falo, quando você implanta uma política que não é de governo, é uma política de Estado. Um exemplo, quando eu assumi o governo em 2014, 2015, nós estávamos acima do limite de alerta no pagamento de pessoal. Hoje nós estamos abaixo do limite prudencial. Então nós estamos regularizada a nossa questão de cumprimento com o nosso servidor e pagamento de pessoal. Isso não pode voltar para os patamares que tinha antes. O endividamento do Estado, que eu falei no início, era 96,5% da nossa receita corrente líquida. Hoje é 43,9%. Olha essa diferença. E por que que melhorou? Porque nós aumentamos a receita e diminuímos a despesa. É uma equação simples, né? Ela é muito parecida com o dia a dia da nossa casa. Finanças públicas não tem nada de diferente da equação dentro de casa. Se você ganha 10 e gasta 11 ou 12, você vai entrar no quê? No cheque especial, no cartão de crédito, e vai cada dia piorar a sua situação. Se você ganha 10 e gasta 7, sobra 3. 3 para fazer o quê? Fazer os investimentos. A população do nosso país empobreceu, o desemprego cresceu, o capital está indo embora. Se a gente não tiver o ente com capacidade de estender a mão, as coisas não avançam. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava ali num seminário que significa carbono e sustentabilidade. E nós temos um programa no Mato Grosso do Sul que chama Estado Carbono Neutro. É zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Isso é uma política de Estado, não é de governo. Então você me perguntou, o grande desafio é manter essas políticas que deram certo, não importa o que aconteceu no nosso governo. Quem ganha com isso é a população. E essa política ambientalista, estava aí hoje comigo a ministra Tereza Cristina, estava a Rafaela, que é representante no Brasil, de uma ONG internacional, que desenvolve plataformas de diminuição dos gases de efeito estufa. Isso é uma política de Estado. Então, manter o Estado com equilíbrio fiscal, cumpridor das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, investindo bastante, criando as plataformas, você vai ter um Estado melhor, você vai ter uma sociedade melhor. Eu posso falar com muita tranquilidade hoje, o programa Mais Social, que é um dos que fazem parte da retomada, ele entrega um cartão para compra de alimentos, vale só para alimento e bens de higiene pessoal, para 100 mil famílias, recebendo R$200 todo mês. São 20 milhões todos os meses, 260 milhões ano, porque nós vamos pagar o 13º do Mais Social. Mas isso é importante, porque a população mais pobre, muitos deles não estão tendo acesso à comida. Vale a pena a gente prestar atenção nisso. Olha o preço que foi o botijão de gás, olha o custo da energia elétrica. Eu aqui isentei 0 ICMS na tarifa de bandeira vermelha e na tarifa de escassez hídrica, que foi criada para poder suportar a ligação das termoelétricas nesse momento que nós corremos um sério risco de apagão no Brasil. O que nós fizemos? O governo estava bem, não precisava desse recurso de ICMS, mandei uma lei para a Assembleia, e um dia a Assembleia aprovou, ninguém no Mato Grosso do Sul paga ICMS sobre a tarifa de escassez hídrica e sobre essa questão da bandeira vermelha, porque encareceu a energia para o nosso contribuinte, para a dona de casa, para o trabalhador, para o industrial, para o produtor rural. Então, é poder fazer isso, Carmen. Então, encerrando, o grande desafio nosso, e aí é os gestores, o legislador, primeiro, eu entendo, o Brasil hoje está muito polarizado, nós temos que distensionar a discussão política, olhar para frente, olhar daquilo que nós precisamos ter como prioridade, combater a inflação. Eu tenho isso como prioridade, porque país que tem uma inflação alta
corrói o salário, principalmente da população mais pobre, porque as coisas sobem de preço todo dia, e se não proteger aquele mais pobre, maior programa de transferência de renda que pode ter, duas coisas, é inflação sob controle e emprego. Economia crescendo e emprego acontecendo, você consegue atender a população mais vulnerável. Agora, do jeito que nós estamos hoje, PIB crescendo pouco, desemprego alto, inflação em alta, está aumentando a camada da população que empobreceu mais, e aí cabe a nós precisamos olhar para essa gente, que aquele mais abastado, e nós temos uma camada da população brasileira que tem grande renda, e é muito concentrada a renda na mão de poucos, nós precisamos olhar para aquele mais de baixo aqui, da base da pirâmide, e aí vem programa social, estender a mão. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu em todos os estados brasileiros. A pandemia, além de trazer um grande prejuízo que foram as vidas, ela paralisou as cirurgias eletivas, os hospitais paralisaram. O que nós fizemos agora aqui no Mato Grosso do Sul? Nós contratamos hospitais públicos e privados, pegamos a tabela SUS, que a tabela SUS que remunera o serviço de saúde é uma vergonha, faz mais de 15 anos que não é reajustada. Você imagina, você recebe pela tua prestação de serviço, o estado e o município com uma tabela SUS defasada, e o custo na saúde, não precisa nem dizer que quadriplicou. O que nós tivemos que fazer agora, pós-pandemia? Contratamos clínicas e hospitais públicos e privados para fazer 70 mil cirurgias eletivas que estão na fila, e 60 mil exames que são ressonância, tomografia, ultrassom, colonoscopia. Por que isso foi possível? Porque o ente tem condições financeiras de pegar 120 milhões, colocar na Secretaria de Saúde, pagar os hospitais, pagar as clínicas, pagar as equipes médicas que vão fazer as cirurgias, que vão receber 3 tabelas SUS, 4 tabelas SUS, e nós fizemos isso por credenciamento. A Secretaria de Saúde credenciou o serviço, e hoje ele vai ser feito em 38 hospitais em vários municípios do estado. Então isso é que eu digo para você, Carmen, que é mediadora, só é possível fazer se você estiver bem com a sua gestão fiscal, porque milagre em finanças públicas não existe. Não adianta achar que vai vir uma varinha mágica e você vai bater ali, a fada vai aparecer e vai resolver os problemas. Ou a gente encara as reformas estruturantes que são necessárias para recuperar a capacidade, e eu digo para vocês, o remédio é amargo, para o gestor não é fácil não, e para vocês legisladores votar não é fácil também não, é duro votar certo tipo de reformas, mas elas são necessárias. E eu falo isso porque o Brasil avançou na previdenciária, mas se o Brasil não votar uma reforma tributária decente, se não votar uma reforma administrativa decente, o nosso país não vai avançar. Não adianta, não tem mágica, não se faz mágica. Nós temos um arcabouço tributário no Brasil que afugenta o capital, que leva embora muitas vezes os investidores que poderiam trazer as riquezas para gerar riqueza dentro do nosso país. Basta você olhar, eu não tenho essa questão de governo A, governo B. Para mim, o governo que está aí é o governo legítimo, eleito pelo povo, tem que ser respeitado por todos nós. Alguns não concordam com isso, eu já fui situação no parlamento, já fui oposição, e eu falo que a oposição, se tem algo necessário dentro de um parlamento, é a oposição, porque ela é o oxigênio da democracia. Se não tiver oposição, amigo, aí acabou a democracia no nosso país. Então, o que precisa para avançar? Manter aquilo que são as conquistas do nosso povo, só isso. Mantendo isso, nós vamos ter avanço, e a população e o cidadão e cidadã cobrar, falar: eu não aceito mais o governo ser um governo gastador, eu não aceito mais um governo que não avance nos programas sociais e atenda a população mais empobrecida. Então, é só uma coisa, Carmen, é manter isso funcionando bem, porque a população vai cobrar, e o desafio é grande, mas eu tenho certeza, a Assembleia Legislativa, que nos apoiou, que nos deu as ferramentas, ela teve essa visão, e hoje a gente pode agradecer, não é nem
não é vangloriar, para agradecer de nós sermos o que mais investe no Brasil, o segundo que mais emprega no Brasil, o sexto mais competitivo do Brasil, porque isso não são conquistas de governo, isso são conquistas do Estado. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu vou encerrar, mas não posso também deixar de falar, nós criamos um programa de sustentabilidade que chama Ilumina Pantanal. Pantanal, vocês devem ter ouvido falar muito do fogo, do incêndio, todo dia passava na televisão. Em 2021 em relação a 2020, nós reduzimos em 68% o tamanho da área queimada no Pantanal. Com o quê? Investimento. Está aqui o bombeiro, sabe que foram 700 homens, aviões, equipamentos. Mas nós lançamos um programa que chama Ilumina Pantanal, que é levar, lá é uma área remota, é área que durante a cheia alaga e durante a seca seca muito algumas vezes. Agora está seco, mas é a maior planície alagada do mundo. E ali nós temos morador ribeirinho, catador de isca, indígenas, pequeno produtor, médio produtor e grandes propriedades dentro do Pantanal. São 8 milhões de hectares toda a área do Pantanal. Nós fizemos um programa de levar, não tem jeito de você fazer linha de energia com fio dentro de uma área alagada, não tem condição. Primeiro que você não dá manutenção e segundo que você não consegue, é um desastre ambiental enorme se chega a cair um fio daquele de alta tensão dentro da água. O que nós bolamos? Um programa de placa solar, módulo solar, e estamos implantando. Ontem foi implantado o número 1000, e são 2.697 propriedades. E o que aconteceu com o Ilumina Pantanal, Carmen? Não sei se você sabe. Nós concorremos a um prêmio mundial. O mundo todo faz programas de geração solar e sustentabilidade. E ontem foi a finalista lá em Birmingham, na Inglaterra, dos 3 melhores programas de sustentabilidade em geração solar do mundo. E, por incrível que pareça, quem ganhou? O Ilumina Pantanal, primeiro programa de sustentabilidade a nível mundial do Brasil em energia solar, ganhou um prêmio mundial. Isso é uma conquista da sociedade do pantaneiro, porque se a gente tem o Pantanal hoje, você conhece bem, a gente deve àqueles homens e mulheres que mais de 100 anos preservaram aquilo que é belo. Se você não conhece, eu convido a conhecer. Eu sou sul-mato-grossense de nascimento, nasci em Campo Grande, mas o Pantanal é muito bonito, como as outras áreas, Bonito, Bodoquena, Jardim, temos Rio Verde, nós temos uma beleza muito bonita no nosso estado, mas a gente fica muito orgulhoso, né, de um programa de sustentabilidade, idealizado, pensado, implementado por nós, pela ANEEL, pelo governo federal, pela empresa de distribuição que é Energisa, ser premiado mundialmente. Isso para nós é um ganho, né? Que mostra que esse é o caminho de crescer com responsabilidade, crescer com sustentabilidade, mas principalmente crescer com as entregas e atendendo aquele que mais necessita. Então quero agradecer muito a vocês, obrigado pela oportunidade e espero ter correspondido aí nessa minha fala. Um grande abraço. Muito obrigada, governador Reinaldo Zambuja. Nós gostaríamos de convidar aqui a presidente da UNALI, deputada estadual Ivana Bastos, o presidente da comissão organizadora da conferência, deputado estadual Lídio Lopes, e o deputado Luciano Pimentel, de Sergipe, para fazerem a homenagem ao nosso expositor, nosso governador, que participou desse terceiro painel. Por favor, aqui. Obrigada, jornalista Carmen Sestari, que participou nesta manhã com os 3 painéis que foram apresentados aqui. E nós vamos interromper para o nosso almoço, que será no Network Restaurante, e retornando para os painéis do período da tarde.